Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu peço para vocês se inscreve no canal, curta e compartilhe o vídeo, comente aí o que você acha, pois é importante para o engajamento do nosso canal na plataforma. Quem vocês estão vendo aí na tela, né, o ex-primeiro-ministro, né, de Israel, Benjamin Netanyahu, e saiu essa matéria, tá bom? Porque ele falou uma coisa muito interessante. Israel deve garantir o cumprimento profético, insiste Netanyahu. Benjamin Netanyahu está duro na campanha, faltando menos de 2 semanas para a quinta eleição nacional de Israel em 4 anos, e entre aqueles que ele está cortejando estão pessoas que não podem nem votar em Israel, ou seja, cristãos evangélicos americanos. Talvez mais do que qualquer outro líder israelense, Netanyahu entende a importância do apoio cristão americano e a influência política que pode fornecer a um primeiro-ministro do Estado judeu. Ele sabe que enquanto Israel deve lidar com a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos ainda está um pouco contido no que pode fazer pelo Congresso dos Estados Unidos, e muitos membros do Congresso contam com eleitores cristãos, e uma grande porcentagem desses eleitores cristãos se importa muito com a forma como a América trata Israel. Isso é um fato. E essa ala cristã, ela é majoritária entre os republicanos, que é um partido mais à direita, e que hoje, né, foi cooptado pela ala trumpista. Então, qual é a importância dessas eleições que eu falei no short, né, que eu fiz anterior, que vai ter agora nos Estados Unidos no dia 8 de novembro? Porque mesmo que tenha esse presidente horrendo nos Estados Unidos à frente, se ele está correndo para aprovar um pacote de ajuda financeira para a Ucrânia no valor de 50 bilhões de dólares. Se os republicanos vencerem as eleições e se tornarem maioria na Câmara e maioria no Senado, vai ficar ingovernável para Joe Biden nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a ascensão dos republicanos vai travar muito o país, o Joe Biden vai ter que negociar muito para aprovar alguma coisa, ou talvez nem vai conseguir aprovar muita coisa por conta que ele não vai ter quem aprove, ele vai ter uma forte oposição. E outro detalhe, os republicanos, diferente dos democratas, né, essa facção, né, apesar de que muitos entre eles já estão infiltrados entre eles globalistas, uma parcela grande, inclusive da ala do Trump, eles não são globalistas. Por isso, o medo, e ele quer aprovar esse pacote de ajuda financeira para a Ucrânia rápido, porque ele sabe que quando os republicanos voltarem a tomar a Câmara e o Senado, não vai ter mais ajuda financeira para a Ucrânia. A Ucrânia vai ser abandonada, tá bom? E outro detalhe, os republicanos, lembra quando o Trump estava no poder? Havia diversos encontros com pastores evangélicos, orações. E, irmão, é importante você entender o que essas pessoas creem, porque a crença move eles. O Trump, durante seu governo, ele se aconselhava com pastores que falavam com ele com a Bíblia aberta do que ele tinha que fazer. Foi por meio desses conselhos que ele reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Ele então transfere a embaixada para Jerusalém. Ele também reconhece a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, que eram da Síria. E ele, inclusive, no seu governo, é ele quem cria, na pessoa do seu genro, Jared Kushner, é ele que cria o acordo de paz, o acordo de Abraão entre Israel e a Palestina, que colocou vários países árabes no acordo e que está, de certa forma, travado nesse atual governo. Não é? E promete coisas assim espantosas. Ele tinha ótimas relações com a Rússia, ele tinha ótimas relações com os países árabes que hoje estão se voltando contra os Estados Unidos, né, por causa da governabilidade horrenda desse atual governo. Então, o que isso muda? É que esse cenário mudando nos Estados Unidos, nós vamos ver uma política muito mais pró e em favor de Israel, porque os republicanos, os cristãos dessa ala, eles são muito a favor de Israel, coisa que esse atual governo, majoritariamente democrata, não é tanto. Não quer dizer que são contra, tá? Os democratas não são contra Israel,
A política dos Estados Unidos, os laços que Israel e Estados Unidos têm é tão profundos que seja um democrata, um republicano, dificilmente você vai ver um deles quebrando essa aliança ou prejudicando de forma considerável. Isso não existe. Eles estão juntos porque o Israel, ali no Oriente Médio, ele é importante tanto para a segurança dos Estados Unidos, né, em termos como a presença dos Estados Unidos na região por meio de Israel, por meio de inteligência, né, de coletar informações, também é segurança, né, é o único país democrático da região. Então esses laços, por isso que o Netanyahu está querendo se aproximar da ala cristã, porque ele imagina que assim, né, com um governo mais cristão, ele vai poder então usar esse atual governo, porque ele é um homem, tá? O Netanyahu, ele é um homem de crenças, muitas crenças. E uma delas é que ele recebeu uma profecia. O Netanyahu, ele tem uma profecia rabínica sobre ele. Se não me engano, foi o Yitzhak Kaduri que fez uma profecia. Não me recordo se foi ele que fez uma profecia. Teve um rabino que fez uma profecia para o Netanyahu de que o Netanyahu seria o último líder em Israel antes do Mashiach e que ele, o Netanyahu, entregaria as chaves do governo de Israel para o rei Mashiach. Tá bom? E os cristãos dos Estados Unidos trabalham muito fervorosamente para que isso aconteça. E aí nós estamos vendo sendo pavimentado um caminho nos Estados Unidos para a volta do ex-presidente. Que aí nós podemos ver isso claramente modificar a situação no Oriente Médio, o cenário no mundo. Tá bom? Tá, e aí? O que nós podemos, né, aprender com isso? Né? Essa semana a Austrália revogou seu reconhecimento de Jerusalém, né? Mas não é isso. Eu quero trazer essa outra matéria nos últimos acontecimentos também. Vejam só. Trump diz que pode facilmente se tornar primeiro-ministro de Israel. Foi uma fala dele do dia 18. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que poderia facilmente ser o primeiro-ministro de Israel. Isso foi expresso no domingo em uma mensagem através da rede social Truth Social, onde destacou seu trabalho em favor do povo israelense e convidou os judeus residentes em território norte-americano a apreciar mais suas conquistas. Abre aspas, nenhum presidente fez mais por Israel do que eu. No entanto, surpreendentemente, nossos maravilhosos evangélicos apreciam isso muito mais do que as pessoas de fé judaica, especialmente aquelas que vivem nos Estados Unidos, fecha aspas. Isso é verdade, tá? Eu, inclusive, no Telegram, no nosso grupo, eu falei que ia comentar isso com vocês, por quê? Irmãos, vocês têm que dissociar muito, mas muito, os judeus que moram em Israel dos judeus que moram na América, nos Estados Unidos. Os judeus dos Estados Unidos, eles sempre votaram majoritariamente em governos democratas. Por quê? Eles têm um problema com a direita. Até porque, né, tá no inconsciente e no consciente coletivo mundial de que o governo do bigodinho na Alemanha, né, do regime que fez o Holocausto, é um regime de extrema direita. E o Trump e todo mundo que não seja globalista, né, é chamado pela grande mídia de extrema direita, fascista, supremacista e um monte de istas, né? E aí isso é forte na comunidade judaica. Fora que os judeus dos Estados Unidos, eles não são como os de Israel, tá? Tanto que até de forma religiosa, irmãos, não aceitam. Os judeus religiosos da América, muitos têm um judaísmo muito progressista, muito aberto, muito tolerante com muita coisa, que só quer progressão. As mulheres podem um monte de coisa, tanto quanto os homens, coisa que em Israel não é permitido. Israel, de certa forma, por estar na Terra Santa e os judeus de lá estarem na casa do Senhor e terem um certo temor maior, né? Ali essas coisas ainda, pelo menos, não contaminaram tanto o judaísmo como religião. Só que são duas visões diferentes. Se você falar do Trump em Israel, a visão é boa. Eles são muito agradecidos, gostam muito dele. Se você falar do Trump nos Estados Unidos ou em qualquer outra comunidade judaica pelo mundo, ele vai ser achincoalhado, ele é mau, etc, etc, etc e tal. Porque essa é uma das visões, esse é um dos problemas que eles têm, tá bom? E aí o Trump fala, pena que os evangélicos veem isso de uma forma melhor que os judeus.
E, de fato, isso é um fato, tá? Os cristãos, por isso que o Netanyahu, ao subir agora, e ele está liderando as pesquisas, tá? O Netanyahu está liderando as pesquisas para as eleições de Israel, provavelmente ele vai vencer, ele vai ficar em primeiro e vai ter a chance de montar um novo governo em Israel, né? E aí, por ele ser de direita, um conservador, e tendo uma Câmara e um Senado nos Estados Unidos também de direita, ele pode muito bem usar da sua capacidade política de manipulação que o Netanyahu tem para tentar se aproximar do governo Biden, olha, e puxar, conseguir algumas garantias, já que o Biden não vai conseguir governar sozinho, né? Pode se aproveitar dessa situação. E até mais, porque na próxima eleição em 2024, se subir um presidente republicano, aí Israel vai ter ainda muito mais coisas para conseguir angariar. E aí nós podemos com certeza ter a volta do ex-presidente e de Kushner voltando com tudo nos acordos de Abraão. Tá bom? Então, só que assim, ó, olha o que a Liga Antidifamação, né, que é uma organização judaica sediada nos Estados Unidos, falou do Trump. Eles rejeitaram a posição de Trump, que foi classificada como insultante e repugnante. Abre aspas, não precisamos que o ex-presidente, que bajula extremistas e antissemitas, nos dê um sermão sobre a relação entre Estados Unidos e Israel. Isso não é um quid pro quo. Né? É baseado em valores compartilhados e interesses de segurança, fecha aspas, disse seu diretor executivo Jonathan Greenblatt. Então, assim, é difícil, né? É difícil. E isso aqui, irmãos, né, é caminho que, se o ex-presidente sobe e esse cenário continua, para nós vermos, né, uma chateação e uma virada de chave e o governo se voltar contra essa comunidade por ingratidão, também pode acontecer. Né? Pode acontecer, porque, de fato, o ex-presidente ele tem uma certa relação diferenciada com os supremacistas, tá? Eu sei que muitos vão querer negar isso aí, mas não é possível. O Comitê Judaico Americano, a AJC, reagiu de forma semelhante a uma mensagem via Twitter. Abre aspas, apoiar o Estado judeu nunca dá licença para pregar aos judeus americanos, nem dá o direito de fazer julgamentos infundados sobre judeus americanos, fecha aspas. E para ser claro, esses laços são fortes e duradouros. E olha só, mais pessoas. Enquanto isso, Hailey Soifer, diretora executiva do Conselho Democrático Judaico da América, disse que a maioria dos judeus americanos que apoiaram Joe Biden na eleição presidencial veem as políticas de Trump como alinhadas com extremistas, entre aspas, e perceberam que estão indo contra a, abre aspas, segurança, democracia e valores, fecha aspas, de sua comunidade. Abre aspas, isso não tem nada a ver com Israel, fecha aspas, afirmou ela. Essa não é a primeira vez que Trump critica a posição dos judeus americanos. No final do ano passado, ele foi acusado de antissemitismo após afirmar que os judeus que vivem no país norte-americano não amam mais Israel e que os cristãos evangélicos amam mais o país hebreu do que os próprios judeus. Mas, irmão, desculpa falar isso, tá? Mas é verdade, tá? Os judeus que estão em Israel amam Israel de verdade. Os judeus de Israel amam Israel de verdade. São judeus que prezam pela tradição de uma certa forma muito mais firme. Agora, os cristãos são fundamentais para as políticas, tanto nos Estados Unidos como de outras nações, em benefício de Israel no mundo. Se não fossem os cristãos, muitas coisas não teriam acontecido. Por isso que vocês têm que entender que o que está acontecendo nessa mudança de política nos Estados Unidos e com a volta do ex-presidente e o Netanyahu para Israel, nós podemos ver uma mudança de política que pode trazer vários benefícios para Israel. Né? E um governo, né, cujo presidente quer a criação de 2 estados, um israelense e um palestino, porém vai ter uma Câmara majoritariamente republicana e cristã, que é muito mais pró-Israel, mas que vai favorecer, né, que pensa mais nos Estados Unidos e não tem ideais globalistas profundos e nem vai mais ajudar a Ucrânia. Né? Como que Israel vai poder tirar proveito disso? Lembrando, irmãos, que os utensílios do templo estão prontos. Chegaram as novilhas vermelhas, né, 5 em Israel, que era o que faltava para o serviço no templo ser realizado, porque sem a paraxá para Adumá, né, sem o sacrifício da novilha vermelha, que é o que purifica a casa de Israel da morte e permite que o levita, que o sacerdote possa realizar o serviço dentro do templo de forma pura e santa. Então tudo isso já está pronto e assim, agora nós vamos ter
em breve surgirá um governo que possa trazer isso com mais força. Em um cenário em que o presidente da Autoridade Palestina, o Sr. Mahmoud Abbas, disse que não aceitará mais que Estados Unidos cuide unilateralmente da paz entre os dois povos. E chamou inclusive o Putin para se envolver mais. E o Putin já declarou hoje, né, que ele vai projetar e ele pensa numa forma, de uma solução de paz mais justa para israelenses e palestinos. A Rússia quer 2 estados. E, por falar nisso, Abbas e Putin, eles são crias da mesma casa, né? KGB que o diga. Bom, eu deixo essas matérias para vocês e para que vocês entendam o cenário que nós estamos vivendo e que a próxima semana tá em Israel. E a outra semana nos Estados Unidos vão ser muito definidoras em relação ao Oriente Médio e ao conflito na Ucrânia. Então fiquem atentos porque eu vou manter vocês atualizados disso, porque isso para nós é profético. Isso envolve a casa de Israel, isso envolve um acordo de paz para a divisão de Jerusalém ou não, e isso envolve também o fortalecimento de uma crença que é entre os cristãos e judeus muito forte, de que eles vão trabalhar juntos para a construção do templo. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.